Amém. Salmo 55, verso 22, diz assim a palavra do Senhor: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém? Esse versículo eu postei no início da semana, se não me engano, ou no final da semana passada, no Telegram da igreja. No dia eu até comentei que eu estava meditando, né, na profundidade. Os irmãos podem estar sentados. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca, é quando, irmãos? Nunca permitirá que o justo seja abalado. E meditando nessa profundidade, eu relatei no grupo, inclusive, que a nossa preocupação tem que ser o quê? Somente ser justo diante de Deus, né? Lógico que nós somos injustos, somos pecadores, mas Ele nos justifica, o sangue de Jesus nos justifica e nos purifica de todo pecado. Então, se estivermos nele, se estivermos realmente com o nosso coração voltado a Ele, Ele nos purifica, Ele nos justifica e Ele nos faz dignos dessa condição de ser justos. E uma vez justificados, Ele nunca permitirá que nós sejamos abalados. Hoje o irmão Marcos postou versículo no Salmo 9, versículo 10. 9, 10, Salmo 9, verso 10, que diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então, o mesmo sentido, Ele novamente nunca Ele nos desampara, né? A partir do momento que a gente tem nele o alto refúgio, a gente nunca vai ser desamparado. Então, em resumo, a palavra ela é muito clara para nós, que uma vez que estivermos nele, não há mais nada que nós precisamos fazer. Não há obras, lógico que as obras elas complementam, nós vamos testificar como discípulos, fazendo as mesmas obras que ele fez. Nós vamos ter no nosso coração a expectativa de ver uma alma salva, de ver pessoas curadas, de ver problemas serem resolvidos, de ver a bênção na vida do irmão. Isso, a partir do momento que Jesus está em nós, nós vamos ter essa vontade. Nós substituímos a vontade egoísta, carnal, que só pensa no proveito próprio, por essa satisfação e alegria em ver a alegria do nosso próximo, em ver a realização de bênçãos na vida de outros, salvação. Mas não tem nada que nós façamos que é necessário que nós façamos, a não ser que estejamos nele. Aqui resume tudo. Teve até eu vi uma palavra, esses comentários às vezes do YouTube, alguém comentando, né, sobre coaches, né, que às vezes dão conselhos, e alguns são, o que é um coach? É um treinador para a vida, um treinador, e são conselhos muito válidos, muitos deles, e buscar a sabedoria é importante. Provérbios que o diga, nós vamos depois ler o capítulo 1 de Provérbios, mas esse comentarista ali, né, do YouTube, é um pregador também, ele estava falando que muitos desses treinadores, eles querem nos fornecer códigos, mas o código maior que a gente pode ter na vida é Jesus. Esse é o código que destrava todas as portas. E aí ele cita João 15, e eu gostaria que a igreja acompanhasse, que ele chamou assim: isso sim é um código poderoso que destrava tudo na sua vida. Então, João 15,
diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se eu não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então a palavra tudo está com ele, e a palavra nada, ela foi repetida, que nada nos abalará, nada acontecerá para nos surpreender se nós estivermos nele. Então não tem nada a temer, a gente não precisa realmente temer nada, porque se estivermos nele e as palavras dele em nós, nós vamos pedir tudo o que quisermos, porque nós vamos pedir com discernimento também. Que pode falar, então você pode pedir tudo que você é concedido, tudo aquilo que for para o nosso bem vai ser concedido. Poxa, mas então por que eu não ganho isso, eu não ganho aquilo? Nem sempre aquilo que a gente pensa é para o nosso bem. Aquilo que realmente a gente precisa, eu tenho certeza que não nos falta. Não nos faltou. Todos aqui tivemos um café da manhã, tivemos um almoço, tivemos uma janta. Às vezes, muitos podem até acordar e não ter assim uma certeza do que vai ter, mas Deus vai dar o escape. Deus vai vir com a providência. E sempre Ele vai nos surpreender e nada vai nos abalar. Nada vai nos tirar da graça quando estivermos nele. Provérbios 1, já quase encerrando, porque eu tinha marcado aqui, mas Provérbios 1 fala. Ontem o Lucas está ficando muito na casa da avó, e ontem ele falou que anteontem ele começou a ler a Bíblia, né? Assim, ele sempre lê, mas ele começou a ler Provérbios, e ele disse, até porque ele acompanha algumas pessoas, instrutores, né? Ele falou, destravou muitas coisas na minha mente, Provérbios. Aí eu falei, Provérbios. E aí, como todas as palavras, né, elas falam de sabedoria, né, aquele que tiver entendimento, e Provérbios, o primeiro capítulo, ele já dá uma instrução do que vem a ser o livro de Provérbios, que é um dos livros de mais instrução da Bíblia, é esse livro. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e das adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do seu pai, e não deixes a doutrina da sua mãe.
Já no verso 23 fala: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. No verso 33, que é o último desse capítulo, ele fala: mas o que der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Amém? Então, eu não li o capítulo inteiro, mas ele vem, inclusive nessa parte que eu pulei, ele vem falando até um conselho para filhos, né? Para obedecer o pai, a mãe, para não, quando vier aquele que tem um conselho mau, você desviar, sai fora daquele que aconselha errado, daquele que traz ideia errada, porque sempre a gente vai ter aquele que vai dar uma ideia errada, principalmente o jovem, né? Que ainda está em formação a cabeça, e os colegas ali, às vezes, muitas ideias, vai achar que a ideia é boa, ou alguns até sabem que a ideia é ruim, é para realmente ver o outro se arrebentando nas pedras, e aí vai lançar aquela ideia, e Provérbios vem falando, ó, não sai do conselho do seu pai, não sai do conselho da sua mãe, não sai ali da direção do temor do Senhor. Então Provérbios, ele vem falando, ele tem 7 objetivos principais. Ele vem conhecer a sabedoria, pelos versículos, já dá para seguir. Para andar em retidão, também para andar em justiça, para andar em equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Bom siso, né? Siso é o dente, né? Siso, desconhecido como dente do juízo, né? Pela tradução, se você for, o que é siso, biblicamente? Siso é juízo, bom senso. Então, aos jovens, bom senso, né? É ruim quando a gente, às vezes, encontra alguém que, às vezes, um comentando do outro, fulano não tem senso, não tem noção, né? Fulano é sem noção, né? O jovem usa muito essa palavra, sem noção, mas muitos deles não sabem exatamente o que é essa noção de juízo, de bom senso. E a palavra do Senhor, ela traz esse bom senso, esse equilíbrio, de você não ser demasiadamente de uma forma ou de outra, de você ter um equilíbrio em Deus. E esse juízo, Provérbios vem sinalizando, justamente no versículo 23, ele: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Porque as palavras, aqui é o manual, esse manual de instrução é do nosso Criador, e ele é para a nossa vida, são instruções para a nossa vida. Então no verso 33, mas ao que me der ouvidos, habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Então, não tem nada mais importante do que a gente ter prazer na lei do Senhor, nela meditar de dia e de noite. Nunca a gente vai buscar algo, uma direção na palavra que a gente não vai encontrar, nunca. A gente nunca vai ser abalado se o nosso alicerce é verdadeiramente a palavra do Senhor. Né, como esse pregador lá da internet que eu citei, né, o código perfeito é Jesus. É diferente de só colocar, às vezes, uma estampa de Jesus, né? Todos ficaram sabendo daquele acidente, né, com aquela lancha lá em Capitólio, e conversando, hoje eu também recebi uma ilustração que depois vou até compartilhar com a igreja, porque a pessoa me mandou por outro. A gente usa o Telegram, né? A pessoa me mandou do YouTube, o WhatsApp, e às vezes não é tão fácil para converter o vídeo. Mas aí esse vídeo fala de um testemunho de alguém que teve um sonho e que teve uma direção de Deus, falando desses tempos finais, que são tempos de aflição. E essa pessoa falou que é como se ela visse assim que determinadas cidades fossem engolidas, né? A gente sabe o que está acontecendo em Minas Gerais mesmo, como está bem complicado lá, desmoronando, né? Devido às chuvas, Bahia,
São Paulo, ruas inteiras e, enfim, é Brasil e é mundo, né? São muitas tragédias. Mas aí a minha cunhada, como eu compartilhei essa ilustração no grupo da família, a minha cunhada, há pouco tempo eles foram em Capitólio. E ele é um lugar deslumbrante, mas ao mesmo tempo ela falou, André, eu lembrei exatamente, quando falou ali desses lugares que acabarão, eu lembrei ali de Capitólio, porque um lugar, a represa foi feita pelo homem, mas as quedas d'água foram feitas por Deus, que existe lá, toda. E só que muitos ali é um lugar de muita fartura, onde tem casas muito belas, onde o turismo é um turismo caro. Eles se planejaram para ir lá, mas a maioria das pessoas tem muito poder aquisitivo e elas estavam ali muitas vezes assim, sem dar glória a Deus mesmo, com muita música alta, muita bebida, como se esquecendo. E a lancha que infelizmente aconteceu, o acidente, ela tinha o nome ali Jesus, né? E ali era o nome, cada lancha tinha um nome. E ali, às vezes, o jornal noticia, né? A lancha Jesus se despedaçou, né? Às vezes com sensacionalismo, com uma ironia, mas isso prova, na verdade, primeira coisa, a chuva cai sobre justos e injustos. Ali não é prova de que é um castigo, ou é isso, ou é aquilo, mas nós fazemos coisas para o meio ambiente, para tudo. Nós fazemos sempre coisas que desagradam o nosso Deus, não é verdade? A verdade é que a gente, às vezes, pega um lugar bonito, como ela falou, e esquece de dar glória àquele que fez todas as coisas. Somos ingratos também nas pequenas coisas em casa, quando a gente, às vezes, amanhece, a gente só sabe, às vezes, reclamar. Ai, que sol quente, né? Hoje deu um sol quente, mas e aí, se fosse chuva, sem parar? Sem um equilíbrio, um alagamento, né? Então, tanta gente sofrendo e a gente está reclamando do sol quente. Aí, se está muito frio, reclama que está muito frio, reclama disso. Então, às vezes, a gente deixa de dar a glória a Deus por aquilo, pelo bem que vem da chuva, pelo bem que vem do sol, pelo bem que vem. Quando os nossos dias são comuns, a gente acha que é um dia simples. E quando a rotina, às vezes, sai fora daquilo que é programado, é que às vezes a gente lembra de Deus. E não nos basta botar Jesus só no nome da embarcação. Jesus tem que estar dentro do barco conosco. E isso não vale só para aqueles, vale para todos nós. Para todos nós. Porque aonde ele estiver, o justo jamais será abalado. Mas ele não vai morrer? Vamos. Todos nós vamos morrer um dia. Mas o dia que ele tirar a minha respiração, se eu estiver em Deus, vai ser para ir para o lado dele. Eu saio do lado dele para ir para mais perto dele. Então, isso é não ser abalado. Então, morreremos, dificuldades teremos, perdas, mas ele vai nos fazer recuperar tudo até o dia final. Até o dia final, ele tem uma promessa para nós. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nada nos faltará, nada. E se tinha um louvor, né, que a gente cantava até com as crianças, se me faltar a voz, eu te louvo com a mão. Se me faltar a mão, eu te louvo com os pés. E se me faltar os pés, eu te louvo com o coração. E se me faltar aliás, eu te louvo com a alma, desculpa. E se me faltar a alma, é porque contigo estou. Então que a nossa vida possa estar realmente alicerçada na palavra dele. Porque se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, esse é o código que não pode nos faltar na vida. Jesus, aquele que por ele, para ele, são todas as coisas. Aquele que vai nos fazer experimentar. Ele vai destravar a nossa vida? Vai. Ele vai destravar a nossa mente? Vai. E vai, sobretudo, nos fazer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque isso é o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. Às vezes o filho, né, até na pregação
acho que é da irmã Marlúcia mesmo, ela usou. Às vezes a gente não dá tudo que o filho, ou foi o Alanderson, enfim. Eu sei que Deus às vezes repete a mensagem, como o versículo do irmão Marcos tem a ver com o versículo que eu postei semana passada. Quer dizer que Deus quer enfatizar isso para a gente, que basta a gente estar nele, a gente ser justo, justificado, que vai acontecer tudo. Então, algumas ilustrações aqui também são repetidas. Então, alguém ou vários de nós demos o exemplo de que um filho às vezes nos pede uma coisa e nem sempre nós damos tudo que ele quer. Por quê? Porque nós, às vezes, nós temos o bom senso, o juízo, o siso, nós temos. E aí a gente vai dar no momento certo, ou vai dar aquilo que a gente sabe que é certo. Mas a gente ainda é imperfeito. Tem um outro versículo que fala que vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai vai dar tudo que for para o nosso bem, e que for necessário, meus irmãos, Ele vai dar. Ele vai dar o entendimento, Ele vai dar, inclusive, quando um caminho der errado, que a gente for para o outro, a gente vai entender. Nada é em vão na nossa vida. A porta fechada, eu até ouvi um louvor hoje. A porta, quem abre é Ele, quem fecha é Ele também. Ele é o dono, Jesus é a porta, é Ele. Então, para nós não temos que temer coisa nenhuma, é estar nele, com Ele, porque todas as coisas acontecerão da melhor forma possível. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.